Olá! Hoje a gente vai mergulhar uma ideia que pode, olha, virar de cabeça para baixo o jeito que se enxerga o adoecimento. Com base nas reflexões de Carlos Torres Pastorino, vamos explorar uma visão bem desafiadora, né? E se a doença não fosse um inimigo para a gente lutar contra, mas sim um mensageiro? Um mensageiro com algo muito importante para nos dizer. Pastorino começa com essa mensagem forte, cheia de empatia. É como se fosse o ponto de partida de uma jornada que convida a gente a buscar um propósito, sabe? Mesmo naqueles momentos super difíceis, de maior fragilidade física. Pois é, essa pergunta é o coração de toda esta análise. A ideia é parar de enxergar a doença como, sei lá, um azar, um castigo, e começar a considerar a possibilidade de que ela seja um processo que tem um significado bem profundo para a nossa caminhada interior. Ok, então vamos fundo nisso. A primeira grande sacada do Pastorino já é uma virada de 180 graus no que a gente costuma pensar. A doença, nessa visão, não seria um mal. Pelo contrário, seria um mecanismo de libertação da alma. E aqui está a base de tudo. Segundo essa filosofia, o corpo ficaria doente para colocar para fora um peso ou um fardo que não é físico, entende? É um fardo psíquico. É como se fosse uma purificação, uma limpeza que acaba aparecendo no nosso corpo, no plano material. Tá, mas de onde vêm essas impurezas todas? A resposta, segundo essa linha de pensamento, está num conceito chamado vibrações grosseiras. Vamos entender agora como é que elas se formam. Então, o que seriam, afinal, essas vibrações grosseiras? Dá pra gente pensar nelas como, sabe, aquele resíduo de energia que fica depois de pensamentos ruins, de palavras negativas, de ações que não foram legais. É exatamente essa carga que, na visão do Pastorino, o organismo tenta eliminar através da enfermidade. Olha só que interessante essa sequência. Mostra direitinho como a coisa acontece. Tudo começa lá dentro, né? No campo invisível dos pensamentos. Um pensamento negativo pode virar uma palavra atravessada, que, por sua vez, pode virar uma atitude prejudicial. Cada passo nessa corrente vai adicionando uma camadinha de impureza no que ele chama de organismo psíquico. Agora, o mais legal é como a gente pode trazer isso para o dia a dia. Como é que se identifica uma vibração dessas? Bom, se um pensamento gera aquele mal-estar por dentro, se ele empurra a gente para ter atitudes negativas ou nos deixa impacientes, pronto, pode ser um sinal de que se trata de uma dessas vibrações grosseiras. E agora a gente avança para entender como tudo isso se conecta. Beleza, se essas vibrações negativas vão pesando na alma, como é que ela se livra disso? É exatamente aqui que a nossa visão sobre a doença dá uma virada, mas uma virada radical. Esse comparativo aqui deixa tudo muito claro. De um lado, a gente tem a visão mais comum, né? A doença como um acidente de percurso, um erro do corpo, ou até um castigo. Do outro, a visão de Pastorino. A doença como um processo, que tem um propósito, uma intenção, onde o corpo está trabalhando ativamente para curar a alma. É uma baita mudança de perspectiva. A pessoa deixa de ser vítima e passa a ser parte de um processo de cura. E essa metáfora do dreno, nossa, é muito forte. Pensa só, do mesmo jeito que o encanamento de uma casa serve para escoar o que não presta e manter tudo limpo, o corpo físico ele manifestaria os sintomas para quê? Para expelir as toxinas psíquicas que a gente acumula. Então a febre, a dor, a inflamação, tudo isso seria parte de uma grande faxina interna. Certo, entender o processo já é um passo gigante. Mas o próximo é ainda mais transformador. É pegar essa experiência e transformar em crescimento. A dor, nesse caso, para de ser só um sintoma chato e se torna uma professora. E essa pergunta vai direto no ponto, no coração dessa sabedoria da enfermidade. A questão não é só sofrer e pronto, de forma passiva. A proposta é extrair lições valiosas que podem mudar nosso jeito de agir no futuro e, no fim das contas, nos deixar mais fortes. Então, o ponto central é esse. A dor pode ser vista como uma oportunidade única de desenvolvimento. Ela é um convite para a gente exercitar a paciência, para fazer aquela autoanálise sincera, sabe? Para entender onde foi que a gente errou. É um convite para aceitar aquele momento como uma fase de renovação. E talvez o mais importante de tudo, para se comprometer a mudar, para não ficar repetindo os mesmos padrões. E com isso, a gente chega na parte final, que talvez seja a mais importante de toda essa reflexão. Pensa bem, se a doença é um processo de limpeza, a saúde de verdade, a saúde mesmo, estaria em não precisar mais dessa limpeza, certo? Ou seja, o foco passa a ser prevenir o acúmulo dessas impurezas.
A grande lição aqui, então, é que uma saúde que dura de verdade começa na mente. Quando se cultiva pensamentos melhores, atitudes mais positivas, com mais benevolência, mais paciência, a gente evita criar aquelas vibrações grosseiras que lá na frente o corpo precisaria botar para fora. É a ideia de uma vigilância interna constante, como a principal medicina preventiva que existe. E para a gente fechar, fica esta reflexão. Não precisa esperar uma doença grave aparecer, né? Esse processo de purificação pode ser uma coisa diária, consciente. Então a pergunta que fica é: qual pequeno peso, qual pequena carga pode ser liberada hoje mesmo para ajudar a construir um bem-estar mais profundo, mais duradouro? A resposta para isso, como vimos ao longo de toda esta análise, está dentro de cada um.